Quando ele fala, pois se mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se não existe ressurreição, além da gente não ter a esperança de uma eternidade, a esperança de uma recompensa por tudo que a gente faz, a gente permanece subjugado pelo poder do pecado e da morte. Paulo afirma para a gente que assim como a morte veio por meio de um homem, a ressurreição e a vida veio por meio de um homem também. Então agora, saindo desse cenário onde não existe ressurreição, saindo desse cenário onde não existe pós-vida, saindo desse cenário onde não existe eternidade, agora olhando para o sacrifício de Cristo, e não só para o sacrifício pela morte, mas também pela ressurreição, ele nos mostra que temos esperança. Ele nos mostra que o que a gente faz não é feito em vão. Ele nos mostra que o que a gente faz não é algo feito à toa, não é algo desperdiçado, não é um desperdício de tempo, não é um desperdício de energia. Ele nos mostra que existe vida e vida em Cristo. Ele fala no versículo 21 e 22, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Um pouco mais à frente, Paulo fala no versículo 26, ora o último inimigo que há de ser destruído é a morte, pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Com isso a gente consegue entender todas essas coisas que eu falei, de que a gente é subjugado pela morte, só que por meio de Cristo a gente tem salvação. Uma vida sem Cristo, uma vida sem ressurreição, seria uma vida que há um decreto. A morte é o ponto final de tudo que você faz, e ela te tira todo o mérito do que você fez. Porém, agora é importante que a gente entenda uma outra coisa também. Se a gente sabe que existe ressurreição, se a gente sabe que existe uma vida pós-morte, se a gente sabe que existe uma eternidade, será que a nossa vida deve permanecer da mesma forma? Quando eu estava lá na mesa junto com o Gregor e com os outros meninos, a gente levantou essa pergunta. Será que a nossa vida tem que ter alguma mudança a partir do momento que a gente entende que existe uma eternidade? Será que a nossa vida tem que ter alguma mudança? Será que a gente tem que mudar nossas atitudes, nossa forma de agir, de falar, sabendo que existe um pós-vida, sabendo que a gente tem uma promessa? Aqui no versículo, a partir do versículo 41, Paulo fala sobre a questão da ressurreição. Ele fala que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, e uma estrela se difere em glória da outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em desonra e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado em corpo espiritual. Vocês acham que seria justo da nossa parte como cristãos, como pessoas que carregam o nome de Cristo e vivem por uma eternidade? Vocês acham que é justo da nossa parte dizer tanto para outras pessoas que existe um lugar melhor, se a gente não muda nossas atitudes perante a isso? Vocês acham que vale a pena eu sair pelas ruas, sair pela minha escola, ou sair pelo meu trabalho, falar para as pessoas que existe uma eternidade, só que permanecer igual perante a isso? Será que vale a pena mudar nossas atitudes quando a gente olha para a eternidade? Imagina uma situação, imagina que você tem um evento grande, um evento cristão, por exemplo, que vai ter uma cidade, e você pretende ir nele. Imagina que você agora tem um amigo que perdeu uma pessoa importante recentemente, por exemplo, e ele te manda uma mensagem te liga dizendo que ele está mal. Será que vale a pena você deixar a tua vontade de ir para o evento para você poder cuidar desse amigo que ele te precisa? Será que vale a pena você trocar os seus desejos e as suas vontades por viver o que Cristo tem para você? E eu consigo afirmar com toda certeza que é mais glorioso você viver por Cristo do que viver pelas suas vontades. Vale muito mais a pena você gastar a tua vida levando pessoas junto com você para a eternidade do que focar só no teu coração, focar só na tua vontade, focar só na sua salvação e deixar com que as pessoas se percam. Então agora, perguntando de novo, vale a pena trocar nossas vontades pela eternidade? Vale a pena mudar as nossas ações?
Paulo fala a partir do versículo 55 desse mesmo capítulo: onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E Paulo nos afirma: vale a pena. É mais do que só uma ação, é mais do que uma decisão. É você ter uma ótica de eternidade. É muito difícil a gente ver uma geração que, para a gente, vale mais a pena a gente ter uma reputação com os nossos amigos do que a gente ter um lugar no céu. Para nós vale mais a pena a gente ter reputação em meio ao nosso ciclo social, a gente ser visto bem pelas pessoas do que ser visto bem por Deus. Uma coisa que a gente precisa no meio cristão e na igreja no geral, a gente precisa de cristãos que passam e vivem suas vidas passageiras com os olhos do que é eterno. Será que é tão difícil? Será que é tão complicado? Para vocês que são pais, será que vale a pena você deixar um trabalho que te dá mais lucro, para poder ter um trabalho um pouco mais mediano, mas ter uma vida com a tua família e criar seus filhos na presença de Deus? Será que vale a pena você deixar um pouco o teu ego e a tua necessidade de ter mais para poder edificar uma família em Cristo? Será que vale a pena? O que é melhor, você ter mais dinheiro ou você levar mais pessoas junto com você para a eternidade? O que vale a pena você ter teu lucro, você ter tua visibilidade, ou você seguir a Cristo? Você ter uma certeza dessa promessa da eternidade? Aí você pode me perguntar: mas Elber, como que você me diz e me afirma com tanta certeza que vale tanto a pena trocar as coisas desse mundo pela eternidade? É uma coisa que está escancarada aos nossos olhos e a gente fica cego para perceber isso. Se vocês puderem abrir Filipenses capítulo 3, aqui a gente tem uma das passagens que me toca muito na Bíblia. A partir do versículo 7, a gente tem algo muito conhecido dito por Paulo, mas que a gente não para para olhar. Ele diz, a partir do versículo 7 do capítulo 3 de Filipenses: o que porém para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição entre os mortos. Paulo não perdeu tudo que ele tinha com lucro simplesmente porque ele decidiu seguir a Cristo. Paulo não perdeu tudo que ele tinha com lucro simplesmente por uma visibilidade. Ele não tomou tudo que ele tinha com lucro depois como perda por conta de um simples acontecimento. A ressurreição de Cristo não é só algo que aconteceu. A ressurreição de Cristo não é só um fato histórico. A ressurreição de Cristo não é só mais uma coisa para a gente ler na Bíblia e passar por isso todos os dias sem mudar nada. A ressurreição de Cristo tem um poder. E através da ressurreição de Cristo a gente tem a esperança de uma eternidade. Por isso eu digo que a partir de hoje a gente toca para as nossas vidas isso. Que a gente passe a não viver uma vida apenas olhando para nós mesmos, mas que a gente viva a nossa vida que a gente sabe que é passageira, com os olhos do que é eterno, com os olhos do que realmente importa. Paulo não deixou tudo isso em vão, ele deixou tudo isso que ele tinha porque ele queria conhecer o poder da ressurreição. Ele vivia por conhecer o poder da ressurreição que aconteceu no meio de Cristo. Então, a partir de hoje a gente não tenha mais uma vida em que a gente olha para a eternidade e pensa nela como mais um destino. Que a eternidade não seja mais uma coisa para a gente lembrar todos os dias e só ter a esperança de que ela vai acontecer. Que a gente não viva os nossos dias normalmente, acorde mais um dia, faça as mesmas coisas, encontre as mesmas pessoas, lembrando da eternidade como se ela fosse um simples destino, mas que a gente deixe o
poder da ressurreição e a eternidade vai mudar as nossas atitudes, as nossas falas, as nossas ações. Que o poder da eternidade habite em nosso coração, que o poder da eternidade, o poder da ressurreição tome os nossos corações todos os dias. É dito na Bíblia que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também vivificará nossos corpos mortais. Então a gente tem a certeza, o poder que ressuscitou a Cristo, o poder que transformou a vida de Paulo, o poder que transformou Pedro de um simples pescador para um grande apóstolo, o poder que tirou Tiago e João de sua casa para seguir a Cristo, o poder que ressuscitou a Lázaro, o poder que ressuscitou a Cristo, o poder pelo qual Cristo venceu a morte, é o mesmo poder que habita em nós. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria chamar agora a Lisa. Peço que vocês também estendam suas mãos aqui para ela, orar. Pai, te agradeço pelo que o Senhor falou até agora e continue tocando nossos corações. Que as próximas pessoas que vierem falar aqui falem de acordo com a tua vontade, que não sejam elas, mas que seja a tua voz no meio delas. Que através do que foi falado aqui, os corações de cada um sejam tocados de acordo com a tua vontade, Pai. Abençoe a vida da Isabela, permita que ela seja usada por ti nesse momento. É isso que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus.